negócio vai ser isso aqui vai ser uma aventura. Desculpa. Bem, eu vou então oficialmente começá-los, porque assim a gente respeita o tempo, né? Bem, inicialmente eu queria agradecer a presença de todos que estão nos assistindo, né? Para uma grande felicidade poder contar aqui com o Luiz Eduardo Soares, né? Que é um dos maiores nomes de reflexão sobre segurança pública, né? Sobre antropologia da violência no Brasil, né? A gente já havia convidado ele para participar dessa série de discussões que ocorrerão a partir de agora, todas as quintas, né? A ideia de ter pelo menos uma discussão por semana, então, até o dia 2 de outubro, até o final das eleições, onde será possível a gente fazer, por um lado, a discussão de problemas nacionais e também experiências que foram desenvolvidas, foram feitas, precisam ser repensadas, precisam recuperadas, né, como uma espécie de memória, então, de ação coletiva e de ação estatal, para tentar, de fato, dar conta de algumas das questões que estão, de uma certa maneira, expulsas do debate brasileiro, não pela sua falta de importância, mas porque elas, aquilo que poderia aparecer como propostas concretas, está totalmente, de uma certa maneira, interditado, né? Então, a gente vai ter aí um debate de 1 hora, né? Também, aqueles que quiserem fazer perguntas ao final são mais do que bem-vindos, né? A gente vai, então, ler as perguntas ao final. Eu queria, então, inicialmente, passar a palavra ao professor Luiz Eduardo Soares, que vai, então, fazer uma explanação inicial, depois a gente vai desenvolver alguns comentários ao final, né? Bem? Obrigado, Vladimir. Em primeiro lugar, eu quero dizer que é uma alegria muito grande, apesar da situação ser tão dramática no Rio e no Brasil, né? É uma alegria muito grande estar com você, com todas e todos que nos acompanham aqui. E queria dizer também que eu fiquei muito, muito feliz, Vladimir, e grato por você ter se disposto a assumir essa pré-candidatura. É para nós tão importante no país inteiro, não só em São Paulo, contar com você. Você sempre foi muito corajoso, sempre trabalhando muito e como um intelectual público, a gente dizia nos anos 50, nos anos 60, mas acho que essa categoria ainda se aplica, embora a nossa ideia seja muito mais ampla e generosa do que seja ser intelectual, né? Pensar, refletir criticamente, isso transborda a academia, as instituições, necessariamente, de alguma maneira, o espaço público são as arenas que nós constituímos nas interlocuções cotidianas, mas, de toda maneira, o lugar que você tem ocupado, a disposição de seguir adiante e se arriscar, é de fato extraordinário, é inspirador. Acho que isso, em si mesmo, nos anima muitíssimo, e eu estou torcendo muito que vai acontecer de positivo em São Paulo. Eu, pensando um pouco, li o manifesto e fiquei muito sensibilizado pelo manifesto, porque, como lá se diz, né? Eu não me lembro se você chega a citar o Mark Fisher completamente, mas há ali uma referência, me parece, né? A ideia do Mark Fisher, que de fato eu acho que é do Jameson, se não estou enganado, de que se tornou mais fácil imaginar o fim do mundo que é o fim do capitalismo. E que, entre os dramas que nós enfrentamos, o acuamento a que o fascismo nos submete, as ameaças a que o fascismo nos submete, o que nos resta de democracia, entre todos os dramas enfrentados, a corrosão valores de instituições, os direitos, a devastação ambiental, a brutalidade com política de Estado, etc. O racismo se intensifica, a desigualdade, a fome que se arrasta, a desigualdade se aprofundando. Além disso tudo, a nossa imaginação fica prisioneira. Isso está dito ali no manifesto, me parece absolutamente crucial, e você tem chamado muita atenção ao longo de muitos anos, inclusive na sua obra, sobre isso. E a imaginação prisioneira bloqueia a política, a criatividade política e a possibilidade mesmo da agência política na direção emancipadora. É como se nós nos condenássemos à impotência
para pensar, conceber, fabular e para movermos-nos também numa direção transformadora, né? E o que eu vislumbro também como muito original, importante mesmo, historicamente importante no manifesto, é que todas e todos os que o elaboraram, você liderando esse processo, combinaram, isso é inusitado, imaginação com, digamos, da falta de um termo melhor, concretude, com a objetividade de propostas que podem ser ou não execuíveis a curto, médio prazo, são ou não viáveis politicamente, mas que põem para nós um norte, um horizonte, para além dos rótulos, né, Vladimir? Porque a nossa discussão ficava sendo um pouco escolástica e ortodoxa, o comunismo, o socialismo, os nomes circulam, cada um deles impregnado de cargas históricas, de exegeses, de interpretações, e os rótulos servem também como forma de estigmatização, a produção artificial de identidades e de conflitos, quando, de fato, nós podemos estar juntos, independentemente de rótulos, em torno de uma série de propostas vertebradas por alguns princípios, que são da igualdade, da liberdade, da busca por emancipação, para a gente começar a caminhar. E mais, na medida em que você se situa nesse momento no PSOL, no Partido Socialismo e Liberdade, e o PSOL faz parte de uma rede, de uma coalizão voltada para a eleição de Lula em outubro, você mostra que aqui nós podemos ter, ao mesmo tempo, o pragmatismo necessário para enfrentar o Leviatã, nesse caso o bolsonarismo e afins, e, ao mesmo tempo, pensar que nós não esgotamos as nossas energias utópicas e criativas em outubro, nem penduramos as nossas chuteiras como atores políticos a partir de 1º de janeiro. E o futuro do Brasil não é o que esse próximo governo fará. Vai ser um governo de reconstrução, mas vai ser necessário que, enfim, outros atores emerjam, mostrem suas caras, com outro discurso e com compromissos de outra natureza, né? Que não se esgotem na busca por governabilidade, por estabilidade, porque o que acontece, acho que está muito claro para nós todos, é que a economia, ao mesmo tempo com a globalização neoliberal, ao mesmo tempo foi ultrapolitizada, porque os bancos centrais americano, europeu, japonês se unem e decidem quem morre e quem sobrevive, quem paga o preço. Né? O depoimento histórico do Varoufakis é extremamente revelador nesse sentido. É uma decisão política, nada a ver com lógica econômica autônoma, independente, mercado, etc. É uma intervenção política, mas, ao mesmo tempo, a economia foi subtraída da agenda comum nacional, submetida ao que tradicionalmente se chamaria soberania e soberania popular. Agiríamos subtraída à esfera da nossa participação, da nossa intervenção, porque passou a significar irrealismo, delírio e fantasia pensar em alteração das relações econômicas de produção, de distribuição, enfim, das estruturas econômicas, porque elas estão encapsuladas sob monopólio transnacional, submetidas à agenda de grandes corporações e dos estados nacionais, que servem ao capital financeiro e essas grandes corporações. Então, houve a subtração, né, da economia, e ela se despolitizou para nós e se ultrapolitizou na prática concreta das grandes decisões, né? Então, é um contexto em que vai ser necessário que novos atores emerjam e que levem em consideração outras questões, muitas delas, talvez a imensa maioria, esteja de alguma maneira contemplada no manifesto. Para não me estender muito, vou chamar a atenção para um ponto que tem sido mais ou menos o meu mantra. Sem negar a convergência de muitos outros fatores na criação das condições que tornaram possível a reemergência do fascismo no Brasil. Reemergência sempre teve conosco, mas agora de uma maneira assim, mais grotesca e predominante, com a eleição de 2018. Então, sem
negar que haja muitos outros fatores. Eu vou chamar a atenção, e não há nenhuma novidade nisso, mas talvez isso não tenha sido suficientemente reconhecido na arena pública dos que estão discutindo política propriamente. Vou destacar um fator, que é a demanda por ordem ontológica, não a ordem da segurança pública, ela também, mas como uma derivação, um apêndice, ou como uma questão até subsidiária ou secundária. E que eu quero dizer o seguinte: nós assistimos a um processo emancipador e revolucionário que pode ser descrito como a separação do sexo, do gênero e do corpo. Né? Você trata disso de várias maneiras, em várias obras e em vários textos seus. Significa que a anatomia deixou de ser um destino, as identidades não estão mais submetidas a classificações, àquelas taxonomias tradicionais, patriarcais, homofóbicas, transfóbicas, etc. E as individualidades ou subindividualidades, são sujeitos, seus desejos, encontraram ou criaram condições para intervenção, não apenas na anatomia, mas nos próprios condutos, nos canais que circunscreviam e limitavam a formação das subjetividades. Então, você não está mais no ambiente tradicional, homem, mulher, etc. Essas categorias ainda prestam contas, evidentemente, à institucionalidade, mas nós estamos diante de uma revolução que ressitua o sujeito diante de suas possibilidades, dotando-a de mil e uma novas alternativas. Então, não falta imaginação criadora, política nesse nível. Ela tem inspirado e tem produzido resultados. E o movimento feminista é aí uma das vanguardas, o movimento negro lida com isso, embora às vezes indiretamente, e os movimentos de minorias, as experiências sexuais têm ampliado o seu espectro de ação. Isso gerou o desespero, mas um desespero assombroso do macho brasileiro. O macho brasileiro podem ser mulheres também, eu quero dizer, essa cultura patriarcal, que a gente coloquialmente chama de machismo, ela está subvertida profundamente. E é um processo tão forte, quase tectônico, que de fato é assustador para quem se sustenta como sujeito a partir desse tipo de identificação que está plasmado nas instituições, nas grandes categorias, etc., nesses arquétipos. Bolsonaro, intersubjetivamente e, evidentemente, não com consciência, com a brincadeira terrível da arminha, as brincadeiras falocêntricas, brutais de Bolsonaro e da sua trupe, falando sempre na linguagem da guerra e dessa virilidade que se manifesta nessa espécie de prótese, que é uma extensão metonímica do próprio corpo na direção da realização do paradigma do macho. O Bolsonaro, e conversando grosseiramente, estupidamente, como o tio do churrasco, o tiozinho do churrasco, ele se conectou com uma demanda por ordem, por restauração de uma unidade que estava perdida entre a vontade de Deus, a verdadeira essência, entre aspas, da natureza, né? E o arquétipo do macho que ordena patriarcalmente na hierarquia as demais posições. A restauração dessa unidade significaria uma espécie grande da promoção da ordem ontológica que estava fracionada ou ameaçada profundamente. E isso eu acho, Vladimir, que tem uma força colossal. Isso dialoga com o mundo evangélico neopentecostal. Eu não quero homogeneizar esse universo, que é múltiplo, eu sei, mas dialoga com esse conservadorismo popular, com as camadas médias, com as elites, de forma transversal, e promete uma restauração. E ela, por isso, a Damares, a meu juízo, e aquelas propostas que se chamam comportamentais, a meu juízo, não são secundárias. São tão importantes quanto a plataforma de Guedes destruindo direitos e avançando a selvageria desse estado de natureza que o neoliberalismo
promete fornecer, sabe? Eu acho que nós, às vezes, não digo você que tem chamado a atenção para isso todo o tempo, mas as esquerdas, de uma maneira geral, tendem a diminuir as lutas emancipadoras, emancipatórias, como se fossem questões identitárias e menores e seculares que dividem as lutas das classes. Eu acho que é um desentendimento completo. E nós podemos ver isso quando, no manifesto do coletivo que ali se reúne, nós vemos uma série de propostas que convergem, que atravessam as questões de classe, as questões relativas ao racismo, as questões relativas às chamadas minorias sexuais, as lutas das mulheres, desde a primeira proposta, que é a visão equitativa, né, da representatividade, etc. Então, eu só digo isso, e que é trazendo um aspecto para você comentar, e do ponto de vista concreto, para a nossa memória comum, o que foi já proposto no Brasil, que me parece interessante, que poderia enriquecer ali o balaio das boas ideias. Eu propus, em 99, cheguei a fazer uma campanha nas favelas do Rio, propus a anistia. Isso tinha um sentido muito específico. Eu não tinha como propor propriamente anistia, porque isso remeteria para questões que envolveriam o Congresso Nacional e inviabilizaria o avanço. Então, eu usava a anistia como uma espécie de termo fantasia e pensava no que os juristas que me apoiaram naquele momento chamavam de salvo-conduto. Mas, Vladimir, basicamente significa o seguinte: pelo menos quem não está condenado, mas tem 1000 problemas com a polícia, com a justiça, etc., teria uma oportunidade de, durante alguns anos, receber, sem denunciar ninguém, absolutamente, a começar de novo sua vida, se assim desejasse, com a sua família, recebendo recursos, na época, uma coisa de R$2.000 por mês, com acesso a emprego, a complementação educacional, etc., etc., durante alguns anos. De onde se tira esse dinheiro? Essa é sempre a pergunta. Eu dizia, da prisão. Isso é o que custa o sujeito preso. Hoje, mais do que isso. Isso é o que custa o sujeito preso. Se você investir numa nova vida, as chances de que as coisas mudem são muito, não sei se são muito grandes, mas são bem maiores do que se você investisse no pior dessa pessoa, no sentido de submetê-la a todos os agravos, a todos os abusos, as violações de direitos humanos, aos sacrifícios, às escarificações, às torturas, às humilhações, tudo aquilo que a gente sabe que significa a prisão, nesse encarceramento em massa que caracteriza o Brasil. Você sabe que a quantidade de gente que se mobilizava nas favelas, porque todo mundo tem um parente preso, todo mundo quer uma outra chance. E a partir dessa história, de falar da anistia, falar publicamente, eu era subsecretário no Rio, falar com o acompanhamento da mídia, e veja como o Brasil mudou, porque as pessoas levavam a sério isso em 99. Isso fez também com que muita gente envolvida no crime começasse a me procurar pessoalmente. O que eu posso fazer? E os mais velhos mandavam recados para mim dizendo o seguinte: nós não acreditamos nisso, porque a polícia vai nos matar de qualquer maneira, nós sabemos muito, para nós não dá. Mas nós entendemos a proposta e, se isso vigorar, nós vamos mandar toda a criançada, todo mundo que é muito novo, que está se envolvendo, nós vamos mandar para fora, porque não tem sentido que eles vivam a vida que nós estamos vivendo. Essa consciência é muito ampla, mas não há saída, Vladimir. Muita gente quer sair, não tem como. Você vai fazer o quê? Se entrega à justiça, vai ser morto, porque você sabe muito sobre as polícias. Vai ser submetido a quê dentro das unidades prisionais que estão entregues às facções criminosas? Como é que você sai desse imbróglio? É difícil, você não tem a rigor. Aí diz assim, sai do país. Não é fácil. O mapa que nós temos na cabeça não é universal. Eles não têm esse mapa com todas as informações de que há outra língua. Há casos de tentativas que fracassaram, levaram a pessoa à depressão e quase ao suicídio. Enfim, são situações terríveis. Fugir não dá. Enfim, a gente tem que abrir simplesmente a porta, ao invés de invadir e matar. A gente tem que oferecer condições de vida, a gente sabe, etc., etc. Mas para esses que estão envolvidos,
Só abrir a porta, dar outra oportunidade. Essa é uma ideia, por exemplo, para discutir, é uma abordagem que pode ser interessante para pensar a questão do encarceramento, das polícias, etc. Você está sem som, Vladimir. Ok. E o que aconteceu com a ideia, Luiz? Como é que ela foi recebida? Quais foram as dificuldades? Para você ver como o Brasil mudou, né? Eu dei uma entrevista para o Globo, página inteira, e 2 dias depois saiu um editorial do Globo dizendo: é muito difícil e tal, mas tem de ser levado a sério. Isso tem de ser levado a sério, tem de ser discutido pela sociedade. Faz sentido. Depois, as coisas começaram a avançar, o movimento nas favelas começou a se erguer, de fato, e 2 meses depois, mais ou menos, 2 meses depois, eu fui exonerado e tive de sair do país porque eu denunciei as estruturas criminosas que estavam já na cúpula das polícias e que tinham como operadores, por exemplo, 2 figuras que se tornaram conhecidas. Um, que é o assassino de Marielle e de Anderson, que puxou o gatilho. E o outro, que foi o articulador do assassinato da juíza Patrícia Scioli, em 2011. Esses 2 eram atuantes na Polícia Militar, participavam do mesmo comboio, da mesma unidade, que era a unidade da morte, e eram exemplos do tipo de processo que corroía as polícias fluminenses. A milícia, como nós já conhecemos, ainda não existia, mas estava se forjando, se formando. E eu mostrei que isso estava vinculado com a política. E aí eu tive que sair, porque fui exonerado, etc. E com isso, infelizmente, o projeto da anistia foi para o espaço. Ninguém retomou essa pauta, mas isso ficou na memória popular, e não agora, já se passaram 22 anos, mas até uns 6 anos atrás, eu me lembro que eu ainda era procurado pelo pessoal envolvido que queria sair e me perguntava como fazer, o que fazer. Só esclarecimento disso, porque a Célia Machado, ela pergunta se a anistia também valeria para aqueles que haviam cometido crime contra a vida e de natureza sexual. Não, a ideia é a seguinte: nós precisaríamos, em primeiro lugar, de um grande entendimento, de um grande acordo, e esse acordo teria de deixar de lado aqueles crimes que nós considerássemos que não poderiam simplesmente ser anistiados sem nenhum tipo de reparação e sem nenhum tipo de reconhecimento da sua gravidade. Então, basicamente, nós estávamos preocupados com os aviõezinhos do tráfico, sabe? Aqueles que estão sendo presos até hoje, eles constituem a maioria das prisões, estão sendo presos sem porte de armas, sem prática de violência e sem vínculo com organização criminosa. Eu estou usando as expressões que as defensorias públicas do Rio, de São Paulo, da Bahia usam nos seus relatórios. Esses formam a grande maioria, eles já são quase 40% dos quase 800 mil presos brasileiros, e eles, muito jovens, vão ficar 5 anos em regime fechado, em unidades controladas por facções criminosas, e, portanto, se eles não estavam vinculados organicamente, passaram a estar, porque eles precisam recorrer às facções para garantir a sua sobrevivência. E esse apoio à segurança que eles obtêm, com o apoio da facção, lhes vai ser cobrado sob forma de engajamento, de lealdade, subsequentemente à sua saída da prisão 5 anos depois. Então, nós estamos fortalecendo o crime organizado, contratando violência futura às custas da destruição de gerações e de suas famílias também, porque elas ficam arrebentadas com isso, né? Então, eu estou pensando, sobretudo, nesse pessoal que está sendo objeto dessa terrível e hipócrita guerra às drogas, não aqueles que estão sendo mortos por ela, não, mas aqueles que estão sendo as principais vítimas, os principais objetos desse encarceramento em massa que marcou a história brasileira nos últimos 20 anos. O manifesto que a gente apresentou
ele procurava tematizar também algo desse problema através da defesa do fim do encarceramento para tráfico de drogas e furto. Claro. A limitação de penas para outros tipos de penalidades, que não seja exatamente o encarceramento. Acho que muito indo na direção do que você está levantando, ou seja, o caráter completamente contraprodutivo da experiência do encarceramento, principalmente nesses casos, quer dizer, em caso de pessoas que fizeram algumas atividades que podem ter sido consideradas como ilícitas, mas que em horizonte algum significa que elas não possam ser recuperadas, né? Então, ou seja, insistir de uma certa maneira que há uma variabilidade maior, muito mais ampla de penalidades do que o simples encarceramento. E lembrando, acho que um pouco que você está colocando, né, como existe todo esse tipo de reação em cadeia que encarcerar alguém representa, ou seja, você está, como você mesmo colocou, você está contratando um crime futuro, porque claro, você está colocando as pessoas sob um domínio de facções, né, esses domínios de facções que estão completamente inseridos dentro do nosso sistema penal, com articulações também com a polícia. Isso faz com que a gente entre num ciclo vicioso e a pessoa nunca mais saia desse processo de criminalização, de criminalidade. Você sabe, Vladimir, eu me lembro muito bem, talvez seja das coisas mais tocantes que eu vivenciei nessa história de segurança pública, quando porque eu trabalhei no município, em Porto Alegre e em Nova Iguaçu. E quando eu estava em Nova Iguaçu, eu ia frequentemente à delegacia e lá havia uma cela cheia. Eu me lembro de uma vez um rapaz bem jovem tocar em mim, doutor, sei lá, devia me chamar de doutor. O senhor me faz um favor, pelo amor de Deus. O senhor conseguiria descobrir por que é que eu estou aqui? Outro dia eu vi que você falou sobre Kafka, né, o processo. E é impressionante como essas situações... É indescritível isso. Né? O sujeito realmente ele não sabia. Ele não sabia por que estava ali, o que aconteceu com ele. Por várias razões ele pode não saber isso. E nós temos no sistema penitenciário 40%, Vladimir, esperando julgamento. 40%. Então, vamos imaginar que sejam 700 mil, né, para baixar. 4 vezes 7, 21, nós estamos falando de 280 mil pessoas. E quando há julgamentos, 1/3 é considerado inocente. O padrão, né? O padrão que se conhece é esse. Digamos que 1/3 de 280 mil, quase 100 mil pessoas são inocentes, segundo os próprios padrões judiciários nossos, da nossa justiça criminal. Uhum. Então, nessas sucursais do inferno, jogados ali. Se nós não encarcerarmos quem não agiu com violência ou grave ameaça, e, portanto, isso inclui sexual, inclui homicídio, evidentemente, etc., etc. Quem não agiu com violência é o furto ou são outras formas de práticas transgressoras. Se nós não os encarcerarmos, nós vamos ter alguma coisa como, não sei, 100 e poucos mil, 200 mil, ao invés de 700 mil. Isso muda, inclusive, a relação com o espaço, as possibilidades de oferecer um mínimo de respeito à saúde, né? À higiene, à salubridade de uma maneira geral, tratamento, etc. Então, isso tudo faz sentido e é acessível. Você não precisa nem de reforma constitucional. Claro que legalizar as drogas, para mim, é uma bandeira desde que eu me entendo como gente. Isso é um compromisso meu até com a minha geração. Mas, mesmo que nós não alcancemos a legalização, ou que isso se postergue indefinidamente, há muito a fazer. Hoje, traficar droga é um crime hediondo. E o que é traficar droga? Até 2006, por que houve essa explosão tão grande depois de 2006? Até 2006, isso era definido, quer dizer, o que era uso e o que era tráfico, comércio, isso era separado, diferenciado pela quantidade, vale dizer, pelo peso da substância ilícita. O que é um absurdo completo, porque
inteiramente arbitrário. Nós estamos no mundo da arbitrariedade, esse mundo da justiça, da lei, etc. Mas, enfim, você tinha esse critério. Depois, em nome de um avanço supostamente progressista e humano, a legislação deixou ao arbítrio do juiz, de início do delegado e na fase conclusiva do juiz, a definição, a distinção, se trata de consumo ou de tráfico. Aí o que você imagina que aconteceu? Um país racista, profundamente racista, vai gerar magistrados racistas, essa é a cultura hegemônica que vai se reproduzindo. Então, se o peso é o mesmo, mas você é negro, morador da periferia, para isso concorrem vestimentas, né, o figurino, o território, toda uma dramaturgia. O território, a classe social, a cor da pele, etc. Se é negro, é traficante. Se é branco, é consumidor, é usuário. Né? E se é usuário, isso, embora seja considerado ainda um crime, isso não envolve encarceramento. São penas alternativas. Veja o mundo em que a gente está, né? A desigualdade é reproduzida, o racismo é reiterado, porque você interpõe ou inscreve nessa máquina a subjetividade que está pré-formada com compromissos atávicos com o racismo, com a diferença clasista. A gente tentou insistir nesse ponto através da tópica da decomposição do estado da morte, que era um pouco a ideia de que isso que tudo que você está descrevendo, Luiz, bem, acho que a gente tem muita concordância nesse ponto, é um pouco a expressão de como o Estado brasileiro foi construído para certos setores majoritários da população como um Estado predador, não como um Estado protetor, né? Como um Estado que lembra essas pessoas como elas são matáveis, como sem dolo, sem luto, certo? Como elas estão submetidas a um regime discricionário de desaparecimento, de encarceramento, como você mesmo lembrou desse caso absolutamente terrível, pessoa que não tem nem sequer ideia do que ela está fazendo na prisão, certo? Do extermínio, que a gente está vendo bem, essas chacinas cotidianas e periódicas que estão longe de ser algum tipo de fenômeno, digamos, inesperado do sistema brasileiro, mas é o seu funcionamento normal, né? E, Vladimir, eu vou dizer uma coisa que eu só poderia dizer a vocês, então vamos fingir que nós estamos aqui só nós dois conversando. Mas, de fato, eu acho que são poucas pessoas que poderiam não me jogar pela janela e achar que eu enlouqueci inteiramente, dizendo isso. Mas eu passei anos tentando entender a lógica dessas operações policiais que se transformam em chacinas, né? Bom, quem é matável, nós sabemos, bom, tem todo o crivo de cor, de raça, de classe, então é evidente que nós temos aí o espelho da história brasileira, da estrutura social brasileira, racismo, classe, capitalismo brutal, predatório. Ok. Mas isso serve a quem? Pensando do ponto de vista do capitalismo, da dominação de classe, de alguma racionalidade. E claro que isso exigiria que a gente conversasse horas e horas, mas sintetizando, eu cheguei à conclusão de que o elemento disparador, decisivo, é uma compulsão à repetição que se alimenta desse ódio atávico racista e faz com que essas operações sejam o endereçamento da abjeção social. Olha, é aqui nesse território, o mal se concentra aqui. Um coronel dizia há poucos anos, um coronel da Polícia Militar Fluminense, ele dizia: a polícia é um inseticida social. Nada a ver com legalidade, porque muitas vezes a gente cai no canto de sereia de que as instituições funcionam, de que há instituição, que há legalidade, e a gente olha para o organograma do Estado e acredita naquilo. Não tem relação. Se é inseticida, porque a população é vista como inseto, né? Tratada como inseto, em defesa dos que devem ser mantidos saudáveis, protegidos, são os homens de bem, aquela história toda. E, bom, esse ódio atávico e essa compulsão à repetição, elas não são da ordem do funcionalismo
nem de um marxismo ortodoxo, mecanicista, que pudesse dizer isso interessa à burguesia. Não se trata de atendimento a interesses específicos, isso não é funcional. E mais, outro engano, outra ilusão, achar que a polícia sempre controla, que esses aparelhos do Estado controlam. Eles supostamente controlam, mas vamos observar o que acontece durante uma carnificina numa favela carioca. E no dia seguinte, não mudou nada, a dinâmica é a mesma, mas há muita tristeza, aquela solidão, a impotência, a angústia, o desespero, a dor, e a dinâmica que se reproduz como antes. Que controle? Alguém vai deixar de fazer? Ninguém deixa de fazer, os crimes permanecem na mesma escala, no mesmo diapasão, todos eles. Isso não é efetivo para reduzir criminalidade, isso não reduz violência. As polícias fluminenses são responsáveis por 1/3 dos homicídios perpetrados na capital e 1/4 daqueles cometidos no Estado, de uma maneira geral. Nós tivemos de 2003 a 2021 19.464 mortes provocadas por ações policiais, das quais apenas 1,5% acabou chegando às barras de tribunais, sendo submetido a um processo. O Ministério Público é inteiramente cúmplice desse genocídio que está em curso, a despeito da existência lá, claro, de figuras respeitabilíssimas e corajosas que lutam contra a corrente, que andam e nadam contra a maré, né? Mas a maré dominante é essa: a justiça abençoa, o Ministério Público vira o rosto, não cumpre sua missão constitucional, seria de exercer o controle da atividade policial, e nós temos essa máquina se reproduzindo. Que controle? Que controle eles estão produzindo efetivamente? Eles, claro que em algumas questões, por exemplo, manifestações de rua, eles vão, matam 2 ou 3, cegam 4, 5 e esvaziam, porque as pessoas são razoáveis, têm medo, etc. Há momentos, há intervenções que exercem esse pérfido poder, essa missão perversa de reprimir e de controlar, no pior sentido da palavra. Mas a ideia de que a polícia controla, no Rio de Janeiro, a polícia é a milícia, não é toda ela, mas ela convive, alimenta, reproduz milícia. De que controle nós estamos falando? A milícia exerce o controle sobre territórios, é verdade, mas é desse controle que a gente está falando? Não é, né? Do controle. As ameaças não são essas, a ideia de controle é muito superficial, e a ideia de que interessa a burguesia, interessa isso, aquilo, eu acho que é uma simplificação que não explica isso. Isso remete a questões muito fundas, né? E que tem a ver com racismo, né? Tem a ver profundamente, tem mais a ver com racismo do que com as questões atinentes aí a interesses burgueses, etc. Tá, o que você acha, Luiz? Uma das propostas que a gente havia levantado, levando em conta muito das questões que você está colocando aqui agora, era a necessidade de repensar profundamente a própria existência da Polícia Militar, né, e da Justiça Militar, né? Acho que levando, entre outras coisas, por exemplo, teve um relatório da ONU, já foi uns 7 ou 8 anos atrás, que insistia como a Polícia Militar brasileira era uma aberração, né? Porque, afinal de contas, uma Polícia Militar, normalmente, é uma polícia que tem como sua função policiar quartéis, fronteiras, zonas muito específicas, e a nossa policia o espaço urbano, né? Aplicando uma lógica literalmente militar, ou seja, uma lógica de amigo e inimigo, na gestão de conflitos sociais da população, de questão de segurança pública das populações, né? Então, acho que eu lembro de ter lido esse relatório que insistia muito no caráter completamente inadequado de se pensar a questão dessa maneira, né? E absolutamente contraproducente, quer dizer, não só moralmente deplorável, não só politicamente a expressão mesmo de um braço armado e de uma certa noção da relação do Estado com os setores desfavorecidos da população, mas, além do que, contraproducente, ou seja, é inefetivo, ineficaz, né? Porque vai criando, entre outras coisas, uma espiral de violência que ela não se resolve de forma alguma. A Polícia Militar, como você está mesmo colocando, é impossível pensar a Polícia Militar sem a sua sombra, né? De como essa sombra, no fundo, é quase o seu próprio corpo, né?
que é a sua estrutura de milícia, sua maneira de organizar o território, se associar a digamos, dinâmicas criminosas que estão sendo desenvolvidas nesses territórios. Então, o que você pensa desse tipo de ideia? Eu acho que é corretíssimo, isso é indispensável. E eu estenderia a Polícia Civil. A Polícia Civil não é muito diferente e ela difere quando ela se prostra na inércia de uma reprodução burocrática, etc. E eu, entretanto, reconheço que nós ainda vamos ter Estado enquanto tivermos classes sociais, e vamos ter ainda justiça criminal, e vamos ter polícia. É um instrumento, qualquer que seja o desenho, é um instrumento que está presente no Estado, então eu sonharia com um mundo sem Estado e sem classe social, etc. Mas não está no horizonte imediato, então nós vamos ter polícia. A questão é, então, que polícia? E esse é um tema tabu para as esquerdas, porque as esquerdas podem nos acompanhar no primeiro momento. Não, essas polícias têm que ser extintas, elas têm que ser inteiramente substituídas, tem de haver uma refundação radical disso aí. Mas eu não quero me pronunciar nem me comprometer, porque polícia é tema da direita. E nós, então, não vamos lutar pelo poder, né? Não vamos lutar pela hegemonia de nenhuma maneira, e eu aí discordo. Eu acho que nós temos de lutar em todas as frentes, em todos os espaços, em todas as esferas, e reconhecer que existe Estado, vai existir polícia. E pensar, então, correr menos mal para os trabalhadores policiais também. Aqui é o outro elemento. Uma das reivindicações, inclusive, do movimento policiais antifascismo é a desmilitarização, é a extinção dessa instituição tal como hoje existe, em nome dos interesses, do respeito à dignidade dos trabalhadores policiais. Você sabe, Vladimir, que uma promotora aqui do Rio de Janeiro, admirável, uma pessoa muito independente, corajosa, há alguns anos, resolveu verificar em loco o que estava acontecendo, porque ela recebia muita denúncia de policial militar, dos próprios policiais contra a sua instituição. Então, ela resolveu acompanhar. E ela me mostrou a primeira versão do relatório final. Depois ela alterou, você vai entender por que ela alterou essa frase para que esse relatório pudesse correr, circular, cumprir seu papel burocrático, político, jurídico, etc. Ela dizia o seguinte: convocada por denúncias, eu visitei policiais militares nas UPPs A, B, C, D, etc. E os encontrei trabalhando em condição análoga da escravidão. Eles não recebiam alimentação, tinham que se alimentar ali na birosca da comunidade, não tinham banheiro, condições sanitárias higiênicas mínimas, faziam necessidades no mato, viviam dentro de uns contêineres de sei lá o que, amianto, com um calor sobre-humano, com ar refrigerado não funcionava e não havia conservação, coletes à prova de bala vencidos, sem norte, sem rumo, sem ideia do que faziam lá. E, além disso, submetidos a um regime de trabalho, de uma jornada de trabalho, que ultrapassava não só a distribuição usual do tempo, mas até aquelas previsões para casos críticos, excepcionais. Tudo isso era ultrapassado. E eles não podiam dizer ai, porque senão eles eram presos administrativamente e tinham as suas carreiras, claro, obstadas, né? Prejudicadas de todas as maneiras. São condições absurdas, inteiramente inaceitáveis, indignas. Nós não podemos deixar de atentar para as condições de trabalho quando pensamos num redesenho e numa reorientação, é claro, né? E eu acho que, tratando-os como inimigos genericamente, nós não vamos dialogar, reconhecer a sua humanidade, digamos, a sua dignidade como cidadãos, como trabalhadores. Então, é muito importante, eu acho, essa abordagem. E a questão, então, para que nós possamos
desejar publicamente, vocalizar, que é muito mais razoável para os policiais e para a sociedade, o fim desse modelo e o fim dessas instituições tais como estão organizadas, nós precisamos oferecer alternativas, propor à sociedade, discutir com a sociedade alternativas. Eu acho que isso é muito importante, senão os fascistas vão dizer, claro, eles não querem polícia, então cada um por si. Aí, muito bem. Eles, aliás, ficam bem nisso, né? Estão armados, têm as suas milícias, pronto, quem é que leva vantagem? Então, eu acho que isso. E mais, o outro aspecto da Polícia Militar, ela é ligada ao Exército, umbilicalmente. E ela é obrigada, por determinações infraconstitucionais, a se organizar à imagem e semelhança do Exército. Aí você imagina, Vladimir, o Exército cumpre uma certa função, supostamente definida pela Constituição. Defender a soberania do território nacional em casos de ameaças externas, bélicas, etc. Então, tem de se preparar para a eventualidade até do enfrentamento bélico. Ok. Qual é o método usado numa guerra? Eles chamam pronto emprego, e por isso derivam daí uma certa estrutura hierárquica, verticalizada, etc., porque tem que promover o deslocamento célere e convergente de muitos recursos e contingentes humanos, etc. Muito bem. Tem a sua lógica, gostemos ou não, isso remete a outras discussões, mas tem a sua lógica. Agora, por que diabos nós deveríamos supor que uma polícia, cujas finalidades constitucionais são absolutamente diferentes, a polícia existe supostamente para garantir direitos, basicamente para garantir direitos. Por que ela deveria se organizar imitando uma instituição que se prepara para o conflito bélico diante de ameaças externas e tem como método o pronto emprego? Talvez essa seja a expressão de que o verdadeiro inimigo brasileiro é o inimigo interno. Né? Acho que a gente conseguiu construir uma sociedade onde a figura do inimigo interno, talvez até por causa mesmo da sua matriz colonial, né? Que fazia essa divisão muito clara entre aqueles que têm o direito de se defender e aqueles que não têm o direito de se defender, porque, na verdade, é contra aqueles contra os quais nós nos defendemos. Né? Então, isso ficou, de uma certa maneira. Então, a gente olha exatamente para os setores que, de uma maneira ou de outra, vieram dessas populações, né? como o inimigo interno em potencial, aquele que é violento em potencial, que se não tiver um olho duro da polícia, que não tiver uma mão dura da polícia, eles podem a qualquer momento, certo, se voltar em um grande festival de carnificina que não estaria esperando a qualquer momento, né? Porque, afinal de contas, são todas as violências anteriores que vão voltar à tona. Então, acho que vai criando um certo fantasma nacional, né? Esse fantasma fundamental, certo, de uma sociedade que tem um inimigo interno. Se organiza a partir disso, que dá força muito. E até querendo retomar um pouco a colocação que você fez lá no começo, né, sobre a importância de entender, afinal de contas, a matriz, um dos eixos da matriz autoritária da sociedade, de certos setores da sociedade brasileira, né, de como, para entender isso, era necessário não fazer uma divisão estrita entre o que seria demandas de reconhecimento ditas entre várias atas identitárias e as questões estruturais da sociedade, com respeito à sua composição de classe, né? Você lembrando que não, essas questões elas são absolutamente centrais, porque há uma articulação profunda entre o modelo de família patriarcal, entre um modelo de Estado centralizado, um Estado unitário, e um tipo de autoridade, uma figura de autoridade, que entrou em colapso. Né? Isso é um dado interessante. Quer dizer, o tópico do declínio da autoridade paterna é um tópico que você sabe melhor do que qualquer um, tem dentro da sociologia, da antropologia, tem pelo menos um século. Né? Quer dizer, desde a escola de Frankfurt, dos anos 30, a gente insiste sobre esse tópico. A autoridade paterna se decompôs. Né? E daí um pouco a ressurgência do fascismo, ela vinha muito exatamente como uma espécie de alarme para isso, ou seja, exatamente porque não há mais estrutura patriarcal, né, é que você procura, então, fazer uma espécie de reação violenta, imediata, né, como se você estivesse tentando defender uma imagem já muito frágil, já muito fragilizada. Né? Acho que
bem, o Reich, os psicanalistas, quando trabalhavam muito a natureza da identificação narcísica, né, com a autoridade nesse caso, insistiu muito nisso. Quer dizer, você tem uma fragilização que vem, entre outras coisas, acho que você colocou muito bem, do fato de que a sociedade ela muda a sua ordem sexual, né? Ela coloca em xeque a sua ordem sexual. Isso aconteceu nos anos 20 de maneira muito forte, né? Isso está acontecendo agora também de novo. Então, não é nem um pouco estranho entender que, afinal de contas, uma das matrizes dessa violência que é a violência da reprodução do capital também, né, por um lado, que vai organizando as instituições sociais, mas ela não poderia nunca ter força se essa violência não se reproduzisse também nas microestruturas. E essas microestruturas, para que ela possa se reproduzir, elas pedem o fato de que você tem pessoas que, de uma certa maneira, estão acuadas pela possibilidade de emergência de uma outra ordem, né? Então, daí a ideia que a gente tinha de assumir essa outra ordem da maneira mais forte possível, né? Ao invés de fazer uma espécie de retração, quer dizer, em um país que sequer o aborto é legalizado, ou seja, o nível de intervenção, de organização biopolítica nos corpos é enorme, né? Então, ao invés de fazer uma retração, é tentar avançar o máximo possível, né? No sentido mesmo de compreender quão central é essa tópica, quão ela é articulada a questão da violência do Estado, né? Ou seja, porque, mais uma vez, para que a violência funcione como violência de reprodução do capital, ela precisa também funcionar na sua base, né? Como a violência de tudo aquilo que está saindo da ordem merece bala, né? Merece tiro, vai ser tratado na base da eliminação completa, criando uma ideia totalmente defensiva, né? Totalmente, eu diria, e amedrontada de país, ou seja, porque é um país que a qualquer momento pode perder sua imagem, né? Pode perder a imagem que ele tem de si mesmo, que faz com que você permita uma multiplicação ainda maior da violência, né? Criando, então, essa espiral que a gente está vendo agora. E condenado ao trauma, né? Um país condenado ao trauma, porque você vai recalcar, e esse passado que se torna sempre presente nos assombra de novo, e difundida o medo e a insegurança, né? Eu tenho uma coisa que me chamava muita atenção, né? Nos anos 20, eu estava lendo alguns panfletos do Partido Nacional Socialista, né? E eles falam, esse é um tópico muito recorrente, o fim da família, né? Como os bolcheviques iam destruir a família. Uhum. Eles desenvolveram, inclusive, esse termo bolchevismo sexual, né? Que tinha um bolchevismo cultural, que vai dar o nosso marxismo cultural, e tinha um bolchevismo sexual que está chegando. Daqui a pouco a gente vai ter entre nós, né? Mas o interessante é que, na verdade, isso pode parecer um delírio, mas não era um delírio. Quer dizer, concretamente, com a Revolução Soviética, você tinha feito uma mudança tão brutal nas relações de gênero, na institucionalidade das relações de gênero. Um dos exemplos, quer dizer, pela primeira vez você vai ter divórcio que pode ser efetivado a partir da demanda de um dos dois, qualquer um dos dois, né, membros de um casal. Não precisa ter acordo para ter divórcio. O resultado é que a quantidade de divórcios na União Soviética até 26 era a soma de todos os divórcios que existiam no resto do mundo, né? Porque você vai dando, ou seja, você vai mesmo modificando a possibilidade mesmo do que significa a ordem sexual, né? Com tudo que isso implica, né? De repartilhas de poder, né? De reconfiguração estrutural dos modelos de reprodução da sociedade. Então, acho que a gente está nesse momento também, né? E esse momento, ele, de uma certa maneira, ele causa essas reações, né? Então, não ter uma adesão completa a essas lutas, né? Não compreender essas lutas num regime profundo de aliança, como elementos absolutamente estruturais, né, de um processo de transformação global, a gente dar um tiro naquilo que talvez seja o maior elemento propulsionador de força de transformação atualmente. Sim, sim. E sabe, Vladimir, lendo o manifesto e reconhecendo quão importante é a atrofia da imaginação, né, que nos paralisa, digo, os setores de esquerda, etc. Até porque eu acho uma confusão para que não haja insensibilidade à necessidade do realismo, se veta a imaginação.
é perfeitamente possível você compatibilizar uma sintonia fina para as conjunturas e para alianças, eventualmente, como instrumentos táticos dos movimentos diversos, com a ousadia da imaginação que define norte e que vai dar rumo e vai agregar e permitir, de fato, a criação de sujeitos e de mudança efetiva com uma outra energia. Não é? Se você sobrepõe o realismo para a intervenção conjuntural ao esgotamento da imaginação, você condena o sujeito a ser mais realista que o rei e acabar reificando a realidade. Parafraseando o colega Rodrigo Nunes, assim, eu diria, irrealista não é a imaginação, irrealista é a realidade na qual a gente se encontra atualmente. Sim, que é uma construção política, né, que acaba sendo insustentável, absolutamente insustentável. E tomando esse ponto, estou me estendendo muito, mas eu acho ainda interessante lembrar isso. Talvez os fascistas não estejam tão paralisados quanto nós do ponto de vista do investimento na imaginação. Eu tenho percebido o seguinte: digamos que eles tenham clareza, isso pode ser ou não consciente, que o capitalismo se esgotou. Porque, do ponto de vista deles, deve estar claro que o neoliberalismo é incompatível com a democracia. Com qualquer definição minimamente aproximada da democracia. Quando você tinha social-democracia, distributivismo, você podia apostar num senso comum ampliado, na possibilidade progressiva de que o Estado se convertesse num instrumento distributivo, etc. Dava para fazer o cálculo compatibilizando até um certo ponto a democracia, que nós chamamos de parlamentar burguesa, com o capitalismo. No entanto, com a agenda neoliberal, que aprofunda e estilhaça, né, as relações todas, individualiza, uberiza, precariza, etc., você cria um potencial de irredento, um potencial subversivo, rebelde, de explosão antissistêmica, né, que vai tornar insustentável um modelo de mero controle. A democracia vira só um instrumento de controle e acaba sendo desmascarada pelos fatos, empiricamente, etc. Ora, percebendo, então, que a tal história do capitalismo, na sua versão compatível com democracia, é passado, se trata de pensar para além do capitalismo, pensar o fim desse capitalismo, reduzindo as suas matrizes. Qual é a grande matriz, qual é o grande eixo? O poder e a brutalidade. Então, é esse o novo jogo, e todo o discurso, toda a nova lógica é aquela que se orienta para transformar o jogo da política na arena do conflito aberto e belicista. E como a sociedade não pode ser salva, a questão vira quais grupos podem sobreviver. Né? Uhum. E você precisa dos trabalhadores para parasitar as suas energias, mas só até um certo ponto. O número, a proporção de descartáveis é imensa em função do desenvolvimento tecnológico, dos limites climáticos, nós nem falamos, mas da grande crise ambiental, que torna também um outro grande desafio para a reprodução do capital. Né? Então, a gente precisa dessa descartabilidade para agenciar outras possibilidades. E esse negacionismo está a serviço de uma fabulação que vai instaurando novos critérios de verossimilhança para esse real que se renova, não é? Luiz, bem, muito obrigado pela tua presença aqui. A gente vai ser obrigado a terminar agora, porque a gente tem 1 hora de debate. Claro. Antes de, então, terminar, eu só queria lembrar a todos que estão nos vendo dos nossos próximos debates. A gente vai ter, então, um debate na quinta que vem com a professora Marilena Chauí sobre democracia. A gente deve ter ainda o debate do dia 4 sobre a questão da emergência ecológica. A gente havia feito um convite ao professor Michel Levy, estamos esperando a resposta, mas, de toda maneira, dia 11 nós temos um debate marcado com o professor Ricardo Antunes sobre trabalho, sobre capitalismo de plataforma, sobre as questões de
de precarização, e com o ex-reitor, depois, na outra semana, da Universidade Federal da Bahia, o João Carlos Salles, sobre educação, né, e Universidade do Brasil. Bem, mais uma vez, Luiz, eu queria agradecer infinitamente a sua generosidade de estar aqui conosco, de trazer... Estou torcendo muito, Vladimir, estou torcendo muito. Mas obrigado pela sua torcida e também por ter trazido aqui tua experiência, todas as ações que você desenvolveu, para que a gente possa, então, integrar e pensar muito a partir do que já foi feito, né? Ok, muito obrigado. Um abraço. Obrigado a aqueles que estão aqui nos vendo, a presença de todos, a gente agradece infinitamente. Até mais.